Boa noite. Conforme o prometido, estamos nós aqui, estamos próximos aí das 20 horas, faltam apenas aqui 5 minutos no máximo para nós começarmos a nossa live desta noite. É uma proposta nossa nesse período de quarentena, nesse período de isolamento, a gente ter esses momentos, além daqueles momentos que nós temos lá no culto, da transmissão que nós fazemos dos nossos cultos ao vivo, fazemos a transmissão do culto do domingo, do culto vespertino, de louvor e adoração ao nosso Deus, e fazemos também a transmissão do nosso culto na quarta-feira, que na verdade é a nossa reunião de oração. Esses são os dois períodos que nós temos o privilégio de estar com você por meio de uma live. E nós, desde esse momento de pandemia, de isolamento, nós entendemos a necessidade, que a igreja do Senhor tem, de fato, de ser alimentada nesse período em que o isolamento, a quarentena, ela de fato muda os nossos conceitos, mudou realmente a nossa vida. Nós precisamos encontrar formas e meios de alimentarmos a igreja. E esta também foi uma forma que nós encontramos. Então, sempre na quinta-feira, e quando há uma impossibilidade na quinta, a gente faz na sexta, mas sempre fazemos uma live para que a gente possa estar conversando com você acerca de alguns assuntos. Aqui já falamos de diversos assuntos. Já falamos de como de fato, nos proteger do vírus do mal. Já tivemos 2 momentos onde houve interação e nós conversamos acerca dos conflitos familiares nesse período de quarentena, e nós tivemos diversos outros assuntos que foram tratados nessas quintas-feiras. E nós estamos sempre com essa proposta de fato estarmos reunidos na quinta-feira para conversarmos acerca das coisas de Deus. E nesses últimos dias, diante de alguns fatos que se tornaram públicos, inclusive alguns estampados na mídia, eu tomei a iniciativa nessa noite de querer conversar com você acerca de algumas coisas muito particulares, Então, nessa noite nós vamos tentar conversar a respeito de alguns assuntos que, na nossa visão, é importante para a igreja no atual momento em que ela se encontra. E por isso eu quero convidar você a estar conosco nessa noite. Já estou vendo aqui comigo Jaide, que Deus te abençoe. Claro, se Jaide está aqui, também o nosso diácono Tiago deve estar junto com sua família nesse momento. Nossa irmã Lindinalva Custódio, a paz do Senhor, Lindinalva, que Deus te abençoe, minha irmã. Creio que Lindinalva está falando de João Pessoa, se de fato é isso, minha irmã, me dá um ok aí, tá certo? Então nós gostaríamos nessa noite de compartilhar com você algumas verdades, e por isso eu convido a igreja, principalmente os irmãos da igreja Presbiteriana Renascer, a já estarem por aqui, para a gente fazer esse feedback que sempre nós fazemos no início das nossas lives, para saber como é que está chegando aí o som, como é que está chegando a imagem aí na sua casa, porque queremos ter, dentro daquilo que é possível, dentro das nossas limitações, pelo menos uma boa imagem, um bom som, para que você consiga entender de modo claro, audível, aquilo que nós queremos passar nessa noite para você. Então, está aqui comigo minha irmã Marta Gonçalo, que Deus te abençoe, Minha esposa Sandra já está conectado aqui também comigo, está lá em cima, Eu fico aqui embaixo e a gente fica juntos, tendo esse momento de interação com você, tá bom? Então, gostaria que você fosse nos auxiliando. Vai nos dizendo aí como é que está chegando aí a imagem. O som está perfeito, a imagem está boa. Isso é muito importante para nós. Então eu gostaria de ouvi-los. E você que vai chegando aqui, vai deixando o seu ok, vai deixando o seu recado, para que quando a gente tiver um número de pessoas já aqui tudo dando ok para nós, dizendo que está tudo bom, está perfeito, em termos de som e de imagem, a gente começa a nossa live, tá certo? Então,
Eu já estou aqui com alguns irmãos aqui que já está dando aqui, já está dizendo que está perfeito. Meu irmão, Diácono Tiago está dizendo, estou aqui, pastor, estou sim, que bom que você está aqui, meu querido, louvado seja Deus, Tiago. Irmãos, nessa noite, eu me propus, como eu estava dizendo para os irmãos, diante de tantos fatos em que nós estamos ouvindo e vendo ser divulgado pela mídia, alguns deles que chegam a nos preocupar como cristãos, eu pensei nessa noite em trabalhar umas questões com os irmãos, que quem sabe a gente pode esticar esse assunto em outras lives, mas eu queria trabalhar com vocês sobre esse tema que foi colocado aí na chamada para nós nessa noite. Eu queria falar com vocês sobre os atributos de Deus. Sim, queridos, sobre os atributos, porque na verdade eu entendo que os atributos de Deus, ele é de suma importância, não é? Ou são de suma importância o seu conhecimento para nós que somos cristãos. Então nós vamos começar esse estudo de hoje falando sobre os atributos de Deus. E tem um livro, claro, existem tantos outros, eu tenho outros livros aí, mas eu trouxe um livro porque esse, digamos assim, é mais fácil você encontrar. Esse livro, ele é um livro pequeno, né, em termos de conteúdo, escrito, mas a escrita dele é uma escrita muito assim fácil, de fácil entendimento, que fala sobre essa temática nossa, e você encontra ele com facilidade até mesmo em PDF, tá bom? Esse livro aqui, ó, esse livrinho pequenininho, né? Veja, pequeno, né? Na verdade poucas páginas, são 135 páginas só, e 135 páginas nesse formato, né, pequeno. Mas esse livro é um clássico no que diz respeito aos atributos de Deus, de A.W. Pink, né? E ele é um clássico no que se trata a respeito dos atributos de Deus. Claro, eu vou usar muita coisa desse livro, vou estar usando algumas outras ferramentas e outros livros. Estaremos usando, por exemplo, Berkhof, estaremos usando muito Berkhof, e o objetivo é que a gente consiga discutir um pouco sobre os atributos de Deus, não é? Então, essa é a proposta que nós temos para você nessa noite, para você que está comigo. Então, eu falei para você que alguns acontecimentos nos levaram a buscar, não é, falar a respeito desse tema. Porque, queridos, cada vez mais nós conseguimos percebermos que o povo de Deus precisa melhor conhecer a Deus. Há um desconhecimento de Deus. Eu creio que essa pandemia, ela mudou, né, não somente a nossa conjectura local, mas eu creio que essa pandemia, ela mudou o conceito de mundo, não é? E mais do que nunca, dentro desse contexto de pandemia, dentro desse contexto de isolamento, desse contexto de afastamento social, mais do que nunca creio que nós precisamos conhecer Deus. Porque, queridos, o conhecimento de Deus vai nos dar sustentáculos, não é? Para que nós possamos atravessar esse momento que é tão difícil em nossa vida. Então nós queremos trabalhar essa questão com os irmãos hoje a respeito, não é, dessa temática sobre os atributos de Deus. Aqui já estão chegando alguns irmãos, né? Nossa irmã Cláudia Araújo já está aqui, Nilda Agostinho, tá bom? E eu convido você agora que está comigo a convidar as pessoas que estão aí, sabe, fazendo parte dos seus amigos, quer seja pelo Face, pelo Instagram, ou o pessoal aí nos seus grupos de WhatsApp. Divulgue esse momento, porque nós vamos começar o nosso estudo nessa noite falando sobre os atributos de Deus. E como eu disse, nós vamos utilizar um material, né, a teologia sistemática de Berkhof. Nós utilizamos os atributos de Deus, que é este livro de A.W. Pink, que é um livro muito bom. Também fiz algumas citações deste livro, que eu indico esse livro porque também é clássico. Estou trazendo aqui só os clássicos, existem tantos outros materiais que falam a respeito da temática, né? Mas eu gosto muito desse livro, né? Porque
ele é um livro escrito por Martinho Lutero. Eu citei, tem alguma citação dele nesse estudo aqui, e eu gosto muito desse livro para você porque ele é muito prático na sua leitura, e assim, eu entendo que a praticidade da leitura às vezes nos influencia a ler o livro ou nos traz mais desejo de ler. Também esse é um livro muito bom, é uma simples leitura, mas você pode encontrar com facilidade também esse livro, Nascido Escravo, tá bom? Bom, eu quero falar nessa noite, como eu disse para os irmãos, sobre os atributos de Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para que a gente pudesse começar o nosso assunto. A pergunta é: nós podemos de fato conceituar Deus? Se eu lhe perguntasse agora, meu irmão, minha irmã, você que está me vendo aí, me dê um conceito de Deus. Qual seria o seu conceito de Deus? Como você iria descrever o ser de Deus? Bom, será que de fato nós podemos conceituar Deus? Será que de fato nós podemos explicar Deus no sentido de explicar o que Deus é em sua perfeição? A resposta é não é? Nós não podemos explicar ou conceituar Deus dentro daquilo que é a sua perfeição. Isso pelo simples fato, queridos, nós não podemos, por exemplo, dissecar Deus como se faz a um cadáver e explicar todos os seus pormenores, né? Os pormenores da sua pessoa. Nós não podemos fazer isso, nós não temos como fazer isso, porque na verdade a nossa mente é totalmente finita. E o finito, ele não pode compreender o infinito. Não há como nós, homens, podemos compreender a mente de Deus, que é uma mente totalmente infinita. Nós somos seres finitos, seres criados, e não temos como conhecer Deus na sua totalidade, porque Deus é infinito, Ele é Criador. Então, baseando-se nisso, eu entendo que nós precisamos sim conhecer Deus, mas entender que o seu conhecimento será sempre limitado por aquilo que ele se deixa revelar. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, um texto bastante conhecido nosso, no capítulo 11 da carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 11, a partir do verso 33, há aquela expressão maravilhosa de Paulo, onde ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Veja o que é que Paulo vai dizer. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Essa é a pergunta que Paulo faz. Então perceba que Paulo faz uma pergunta retórica e aqui ele vai dar a resposta. Ele vai dizer: por que dele? E por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, queridos, perceba que Paulo está mostrando a grandeza desse Deus que não pode ser conhecido na sua totalidade, que não pode ser conhecido na sua perfeição. Sabe, Paulo está nos mostrando justamente que conhecer a Deus na sua totalidade é uma impossibilidade da mente humana. Simplesmente, queridos, porque a nossa mente totalmente finita jamais compreenderia a infinidade da mente de Deus. E baseando-se nisso, irmãos, é que nós vamos tentar, nesse estudo, termos o conhecimento daquilo que de fato Deus se deixa revelar para nós, e com isso nós teremos o entendimento e o conceito de quem é Deus dentro dessa perspectiva de seus atributos. Então, é nessa perspectiva que eu quero caminhar com você, para que a gente possa entender melhor sobre os atributos de Deus, tá bom? Então eu quero que você convide as pessoas que estão aí na sua casa, convide os seus amigos, para que a gente possa, na verdade, agora entender Deus. Então perceba, dentro dessa nossa incapacidade, dentro dessa nossa finitude, e por que não dizer, até mesmo dentro dessa nossa ignorância, de conhecer a plenitude de Deus, o próprio Deus, ele nos mostra
uma partícula, na verdade, de quem Ele é. Deus se deixa revelar. E aquilo que nós vamos conhecendo de Deus, na verdade, é uma partícula daquilo que Ele é. E Ele faz isso, a verdade, Deus faz isso através dos seus atributos. Por isso que é importante estudar nos atributos de Deus. Porque é nos atributos de Deus, ou através dos atributos de Deus, que nós vamos entender o melhor pouco daquilo que é Deus. Então Ele faz isso. Ele se deixa conhecer através dos seus atributos. Ou melhor, naquilo que Ele nos permite saber. Então, através dos seus atributos, é que nós vamos ter uma pequena ideia da sua magna pessoa, da grandeza de quem é Deus. Então, talvez você se pergunte, por que é importante conhecer os atributos de Deus? Nós vamos pontuar aqui algumas coisas que serão muito importantes para nós conhecermos a Deus. Então, o que nós queremos é trazer, na verdade, esse conhecimento de Deus. Está tendo aqui algum problema? Já consertou, aqui? Ok? Os irmãos estão me ouvindo aí, por favor, deem um toque para mim, que eu acho que houve um problema aqui na nossa transmissão. Eu vou até convidar aqui para ver se que pode nos auxiliar, para ver se já deu tudo certo. Está tudo ok? Tudo ok? Bom, então, voltando para cá, nós entendemos justamente isso, esses conceitos que nós vamos ter de Deus, aprendendo sobre a sua pessoa, é justamente para nos mostrar que esse Deus é o Deus que de fato se deixa revelar por meio dos seus atributos. Só há uma maneira de nós conhecermos a Deus, é por meio daquilo que Ele se deixa revelar. Então, nós estamos perguntando, por que é importante conhecer os atributos de Deus? Nós vamos entender, queridos, que através da história, grandes homens de Deus, de fato, têm se devotado ao estudo do caráter de Deus, e eles têm de fato encorajado outros homens, outras pessoas a fazerem o mesmo, a buscar conhecer o caráter de Deus. Nós vamos considerar aqui alguns desses homens de Deus, que de fato falaram a respeito dos atributos de Deus. Homens como A.W. Tozer, que escreveu sobre a importância e a necessidade de Deus há 30 anos atrás, ou mais de 30 anos atrás. Ele já falava sobre a importância da igreja conhecer Deus. Ele falava da necessidade da igreja rever o seu conceito de Deus, devido justamente a uma concepção muito distorcida que a igreja tem do próprio Deus. Então A.W. Tozer diz que é necessário buscarmos conhecimento de Deus, porque a igreja está tendo visões distorcidas do ser de Deus. E ele tem uma fala muito interessante, que eu vou ler para você o que é que ele fala a respeito disso. Ele diz o seguinte: é a minha opinião que a corrente concepção cristã de Deus nestes anos da metade do século XX está tão decadente, assim como completamente abaixo da dignidade do mais alto Deus, e realmente constitui para os crentes professos algo como uma total calamidade moral. Veja que ele fala a respeito do pouco conhecimento que as pessoas tinham de Deus no século XX. Nós estamos no século XXI e ainda nós estamos entendendo que as pessoas têm dificuldade de conceituar Deus, de entender Deus, e ele chega a dizer que para alguns essa visão era tão ínfima, tão pequena, que ele chama de total calamidade moral. Não tem como nós, de fato, vivermos numa sociedade onde a gente não consiga entender o mínimo de Deus. Então, Tozer continua dizendo o seguinte: a maior obrigação da igreja cristã hoje, ele falava isso no século XX, e nós podemos trazer para a nossa realidade, isso não muda. A maior obrigação da igreja cristã hoje é purificar e elevar o seu conceito de Deus. Perceba, a obrigação da igreja cristã hoje é, primeiro, purificar; segundo, elevar o seu conceito de Deus até ela, ou seja, até a igreja, para que novamente ela seja digna de Deus. O que Tozer está dizendo
é que nós precisamos purificar e elevar o nosso conhecimento, o nosso conceito de Deus, e levar isso para a igreja, porque a igreja precisa novamente ser digna de ter esse conhecimento e de ter esse conhecimento acerca de Deus. O autor deste livro, que é A.W. Pink, ele é também da mesma opinião. Veja o que foi que ele disse acerca do conhecimento de Deus. Ele disse: o Deus desse século não se assemelha mais ao soberano das Sagradas Escrituras, do que a fraca chama de uma vela representa a glória do sol ao meio-dia. O Deus que é falado comumente nos púlpitos, mencionado na escola dominical e comentado em muitas das literaturas religiosas de hoje em dia, é uma ficção da imaginação humana, uma invenção de um sentimentalismo embriagado pelo egocentrismo. Ou seja, A.W. Pink está dizendo, queridos, que o Deus desse século, aqueles que as pessoas estão pregando, ele assemelha-se na verdade à soberania dele, sabe, queridos, a uma fraca chama de uma vela, assim como uma chama de uma vela está para a glória do sol, assim está o conhecimento de Deus para a igreja do século 21. Porque na verdade ele diz que o Deus que se fala em alguns púlpitos, claro, isso aqui não é regra, mas o Deus que se fala em grande parte dos púlpitos é um Deus, na verdade, que é uma ficção da mente humana, é uma invenção do sentimentalismo do homem embriagado pelo seu egocentrismo. O que é que isso quer dizer? É que na verdade nunca, sabe, querido, esteve tão exacerbado a maneira das pessoas verem Deus, trazendo Deus para serem parecida ou parecidas com elas. Perceba, o que as pessoas querem é um Deus que seja igual a eles. O caminho está inverso. Não é um caminho onde nós busquemos ser parecidos com Deus, seguirmos os conceitos, os preceitos de Deus. O que acontece nesse século é que as pessoas estão criando deuses para si, deuses que sejam parecidos com Ele, deuses que aceitem o que eles acham certo, deuses para o seu próprio ego. Então, queridos, A.W. Pink ainda continua dizendo: a idolatria fora do âmbito da cristandade forma deuses de madeira e deuses de pedra, enquanto milhões de idólatras dentro da cristandade fazem um Deus originário de suas mentes carnais. Ou seja, o que ele diz é: enquanto aqueles que não conhecem Deus criam para eles deuses de pedras, ou quem sabe deuses de madeira, aqueles que conhecem Deus estão criando agora um Deus que está sendo originado na sua mente carnal, aquilo que ele falou há pouco, que nós citamos, um Deus que é criado para que aceite as minhas necessidades, um Deus que eu posso de fato, sabe, ter como um gênio da lâmpada, que eu esfrego e que ele aparece, e ele aparecendo, ele apenas aparece para satisfazer o meu ego, para que possa responder positivamente às minhas vontades, os meus desejos, um Deus que eu posso determinar e ele faz, um Deus que eu posso exigir e ele tem que fazer. Esse não é o verdadeiro Deus. Irmãos, é por isso que nós precisamos conhecer a verdadeira essência de Deus. Interessante, eu disse para vocês que eu ia citar este livro aqui, Nascido Escravos, que é de Martinho Lutero. Esse livro, na verdade, são várias cartas que Martinho Lutero escreve, a Erasmo de Roterdã, e aqui eles vão discutindo sobre os conceitos de Deus, e em várias cartas, por exemplo, aqui nós vamos ver aqui no capítulo 1 o que as Escrituras ensinam, o que Erasmo ensinava a respeito das doutrinas que ele cria, o que Lutero pensava sobre o ensino de Erasmo de Roterdã. Então, em uma dessas cartas que eram trocadas entre Martinho Lutero e Erasmo de Roterdã, Martinho Lutero disse uma coisa interessante, que está aqui nesse livro. Ele disse o seguinte: as suas ideias, falando a respeito das ideias de Erasmo de Roterdã, ele disse: Erasmo, as suas ideias de Deus são muito humanas. Rapaz, isso aqui me traz assim, talvez um entendimento tão coeso
de uma verdade tão distorcida que está presente nos nossos dias. Essa frase tão pequena, as suas ideias de Deus são muito humanas, é o retrato da realidade que nós estamos vivendo hoje. O século XXI está trazendo somente a humanidade para Deus, colocando Deus com sentimentos humanos, um Deus que é cheio de birra, cheio de vontades. Não é assim a essência do nosso Deus. E falando por Deus, o salmista escreve esse mesmo pensamento que Martinho Lutero escreveu para Erasmo de Roterdã. O salmista, falando como boca de Deus, ele fala essas mesmas palavras no Salmo 50, verso 21. No Salmo 50, verso 21, veja o que é que o salmista diz, irmãos. Deus está falando: estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te censurei e as porei por ordem diante dos teus olhos. A visão humana é esta: pensar que Deus é igual a nós. Deus disse: estas coisas você tem feito, mas eu me calei. Você pensava que eu era igual a você. Perceba, por vezes nós estamos fazendo isso, tornando Deus parecido conosco, no sentido de Ele ter os desejos e que eu possa, executar as minhas vontades para esse Deus. Então Deus deixou de ser Senhor absoluto para ser o gênio da lâmpada, para que Ele esteja disposto a cumprir os meus desejos egocêntricos, as minhas vontades. Nem que para isso eu tenha que determinar, nem que para isso eu tenha que exigir. E a minha exigência tem que se tornar uma verdade, uma realidade, porque o meu ego, o meu desejo precisa ser massageado por esse Deus, que não é o verdadeiro Deus, é um Deus criado por minha mente. Então, queridos, seria difícil superestimar a importância do estudo de Deus. As palavras de Charles Spurgeon, que foi um pastor batista, calvinista, um pastor batista britânico calvinista do século XIX, tido como o príncipe, dos pregadores. Ele disse uma coisa interessante, e de fato as palavras dele são frequentemente mencionadas por todos aqueles que realizam um estudo sobre os atributos de Deus. E claro que nós não poderíamos também deixar de mencionar essas palavras de Spurgeon, já que nós vamos tratar desse tema sobre soberania de Deus. Veja o que foi que Spurgeon disse: nada aumentará o intelecto, nada magnificará a alma toda do homem com uma devotada, séria e contínua investigação do grande assunto da deidade. O mais excelente estudo para expandir a alma é a ciência de Cristo e Ele crucificado, e o conhecimento da divindade da gloriosa Trindade. O estudo apropriado do cristão é a divindade, a maior ciência, a mais elevada especulação, a mais alta filosofia, a qual pode ocupar a atenção do Filho de Deus, é o nome, a natureza, a pessoa, as obras e a existência do grande Deus, o qual Ele mesmo o chama de seu Pai. Ele continua, Spurgeon, dizendo: há algo excepcionalmente proveitoso para a mente na contemplação da divindade. É um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem na sua imensidão. É tão profundo que os nossos orgulhos é abafado na sua infinitude. Outros assuntos nós podemos compreender e lidar com eles. Neles sentimos uma espécie de autocontentamento e continuamos nosso caminho com o pensamento: veja, eu sou esperto. Quando se trata de muitos assuntos, é assim que a gente faz. A gente detém conhecimento, a gente busca deter o conhecimento para dizer: nesse assunto aqui eu sou expert. Porém, veja o que Charles Spurgeon diz: porém, quando chegamos a esta ciência mestra, qual é a ciência mestra? O conhecimento de Deus. Descobrimos que o nosso prumo não pode alcançar a sua profundidade e que os nossos olhos de águia não podem ver a sua altura. Nós nos retiramos com o pensamento: eu sou antiquado e não sei de nada. É assim, queridos, esta é a visão. Então nós concluímos que o estudo da natureza,
que o estudo do caráter de Deus é o mais alto chamado do cristão e é de grande importância e tem um grande valor prático. O cristão precisa conhecer o Deus a que ele serve. Sim, queridos, porque quando estudamos os atributos de Deus, mesmo que de forma limitada, pela limitação da nossa mente, nós podemos vislumbrar o seu caráter. Nós podemos entender um pouco mais sobre quem é Ele, quem é Deus. Nós podemos entender um pouco mais como é Deus. E, consequentemente, queridos, conhecendo melhor quem Ele é, conhecendo melhor como Ele é, a consequência disso é que nós vamos adorá-lo e atribuir a esse Deus uma glória de forma mais apropriada, de forma mais consciente. Nós vamos prestar um culto mais racional a este Deus. Então, queridos, nós podemos dizer que os atributos de Deus também, eles vão nos auxiliar na compreensão da natureza infinita de Deus em relação ao universo. Queridos, precisamos entender quem é Deus e qual é a sua relação, sabe, entre a sua infinitude de Criador, mas como Ele se relaciona com a sua criação, porque em meio ao relacionamento desse Deus com a sua criação está o relacionamento de Deus conosco, porque somos também criação de Deus. Então, eu prefiro entender justamente isso, que quando nós estudamos os atributos de Deus, nós vamos vislumbrar o caráter de Deus, nós vamos entender um pouco mais quem é Ele, como Ele age, e a consequência disso é que, entendendo melhor Deus, eu posso entregar a Deus o melhor culto, não é? Então, nós podemos entender essa questão dos atributos de Deus, vai nos auxiliar na nossa compreensão da natureza infinita de Deus em relação ao universo. Como é que Deus se relaciona com o universo? Será que Deus está no seu alto e sublime trono, como está agora, e que o universo aqui está, sabe, ao curso da casualidade? Será que, como alguns pensavam dentro da doutrina equivocada de que Deus era semelhante a um relojoeiro, que Deus criou o mundo, e criando o mundo, deu corda neste mundo e deixou o mundo agora, ele não tem mais nenhuma ingerência, ele não tem mais nenhuma interferência, porque o mundo agora percorre um curso determinado para ele, sem nenhuma interferência de Deus? Será que esta é a verdade? Vamos entender um pouco como Deus se relaciona com a sua criação? Primeiro, dentro da criação nós precisamos ter um entendimento de Deus. Queridos, Deus, Ele é autoexistente. Falando em criação, a primeira coisa que eu preciso entender é que Deus é autoexistente, ou seja, Deus é um ser independente, infinitamente exaltado sobre a natureza e que não sofre nenhum tipo de limitação por ela. Sabe, esse aspecto nós chamamos dentro da teologia de transcendência, ou seja, Deus é maior, Deus está acima, Deus transcende toda a sua criação. Ele não depende da sua criação para nada. Sabe, querido, Ele não sofre nenhum tipo de limitação por sua criação. Ele transcende a sua criação. Por outro lado, a sua presença e o seu poder agem de forma ativa dentro da criação. Irmãos, Deus, esse Deus que é, sabe, transcendente, Ele age ativamente dentro da sua criação, de modo, queridos, que Ele não é um simples espectador da história, mas na verdade é Ele quem controla, é Deus quem conduz todas as obras de suas mãos de acordo com o seu propósito. E a este aspecto dentro da teologia nós chamamos de imanência. Então nós já entendemos que, relacionado à criação, Deus é transcendente, está acima de toda a sua criação, ela não pode diminuí-lo, Ele estará sempre acima de toda a sua criação. Mas esse mesmo Deus que é transcendente, esse Deus ele é imanente, ou seja, Ele se relaciona com a sua criação. O mundo não é uma nau descontrolada. O mundo e a história não perderam o seu curso, não perderam de fato o rumo, porque Deus é quem conduz a história. O Deus que é transcendente, maior do que tudo e que todos, é o Deus que é imanente, é o Deus que conduz, que guia, que dá rumo à história.
Ele está, sabe, queridos, num rumo na história, e é Ele que tem todo o poder para dominar sobre a história e sobre o mundo. E por isso nós temos a plena convicção: Deus nunca é pego de surpresa. Não existe essa possibilidade de dizermos: isso aqui não estava no conhecimento de Deus. Por exemplo, essa epidemia pegou Deus de surpresa. Não, essa epidemia, ela pegou a mim e a você de surpresa. Eu tenho certeza que você fez planos, assim como eu. Por exemplo, vamos falar aqui da realidade da questão igreja. Essa pandemia nos pegou no meio do aniversário da nossa igreja de 14 anos. E claro, nós tínhamos projetos, nós tínhamos projetados festividades, pregadores, semanas de oração e tantas coisas que não puderam ser executadas. Eu fui pego de surpresa. A liderança da nossa igreja, os nossos presbíteros, os nossos diáconos foram pegos de surpresa. A nossa membresia, todos foram pegos de surpresa. Mas Deus não, irmãos. Tudo está sob o seu controle, todas as coisas. Assim como Deus não foi pego de surpresa, Deus não está surpreso com o ocorrido. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Então, eu creio nesse Deus transcendente e imanente. É isso que a Bíblia diz. Um Deus que transcende a sua criação, mas que age ativamente no controle da sua criação. Nada foge do seu controle. Então, a pergunta que não se cala é justamente essa: por que, irmãos, é importante conhecer os atributos de Deus? Eu vou dar aqui algumas razões por que é importante nós conhecermos os atributos de Deus. Poderia começar dizendo que, conhecendo os atributos de Deus, saberemos um pouco mais quem Ele é, conheceremos um pouco mais o seu caráter e conheceremos um pouco mais seu pensamento e sua vontade. Poderia também dizer que, conhecendo a Deus como Ele é, nós podemos honrá-lo como Ele merece. Sabe, nós iremos prestar-lhe uma adoração mais bíblica. Conhecendo melhor Deus, eu vou prestar-lhe a Ele um culto mais racional. E posso dizer também que estaremos, na verdade, mais preparados, queridos, para fazer uma apologia da nossa fé. Quando eu conheço melhor Deus, eu estou mais preparado para dar uma resposta acerca da minha fé e assim ficarmos imunes quando as distorções heréticas surgirem nesse presente século. Quando eu conheço melhor Deus, eu estou mais preparado para responder e dar resposta da minha fé contra heresias que se levantam no nosso tempo. Os irmãos que chegaram logo no início devem lembrar que eu falei no início que a decisão de falarmos nessa noite sobre os atributos de Deus partiu da realidade que nós estamos vivendo e de algumas notícias que eu vi. Eu vi essa notícia desde ontem em alguns sites da internet, mas eu vi também num jornal local, em uma das rádios locais, não da cidade de Queimadas, mas de Campina Grande, que falava acerca de uma heresia que está aparecendo por aqui. Deixa eu começar, eu vou contar duas heresias que eu falei, mas deixa eu contar primeiro uma que nós até falamos, que essa é bem local, é sobre o fato que foi divulgado, e nós falamos isso em um dos nossos cultos, mas talvez você que não tenha conhecimento. Por exemplo, foi divulgado na nossa região aqui, que uma criança teve um sonho, e que essa criança ela sonhou com um anjo, e que esse anjo dizia a ela que estaria colocando dentro das Bíblias um fio de seu cabelo, e que as pessoas deveriam procurar o fio desse cabelo, ou o fio do cabelo desse anjo, dentro da Bíblia. E quando encontrasse o fio desse cabelo do anjo, eles deveriam primeiro ler o texto aonde esse fio foi encontrado da Bíblia, e depois colocar esse fio de cabelo dentro de um copo com água, tomar e dar para as pessoas da família tomarem. E a promessa era que todos aqueles que tomassem desse suposto chá de cabelo de anjo iriam ser curados ou imunizados contra o Covid-19. E isso espalhou-se na nossa região, e pessoas começaram a procurar fios de cabelo dentro da Bíblia.
E claro, muitas pessoas encontraram fios de cabelos dentro da Bíblia. Mas claro, queridos, se é uma coisa que nós poderíamos encontrar dentro de uma Bíblia, é fio de cabelo. Porque nós manuseamos a Bíblia. Cabelo de braço, cabelo da própria cabeça. Se for homem, cabelo de bigode. Se for mulher, cabelo dos cílios. Então, da sobrancelha. Então, diversos cabelos podem se encontrar dentro da Bíblia. Mas quando nós não conhecemos Deus, quando nós temos uma visão limitada de Deus, nós vamos partir para crer nessas coisas. E pessoas vão atribuir a Deus isso. Alguém vai dizer, não, eu creio que é um cabelo que está lá. Irmãos, nós não cremos dessa forma. Isso é porque algumas pessoas creem, porque a visão de Deus que ela tem é limitada. Aí eu falei num segundo momento que me fez falar sobre isso, é porque, como eu lhe disse, estava espalhado, ainda hoje você pode encontrar nos sites, e eu vi um chamado de uma rádio aqui de Campina Grande, e eles estavam fazendo isso a título de, eu vou usar uma expressão nordestina, galochar, rir, zombar, de um pastor que está fazendo uma campanha de um feijão ungido, não é? Então, esse pastor está dizendo que você pode comprar um feijão, é um feijão mesmo, uma sementinha de feijão, por um valor de R$1.000, e que esse feijão plantado vai brotar, e eu não sei de com que forma esse feijão, essa semente que você compra por R$1.000, vai purificar você de qualquer enfermidade mortal. E é o testemunho que as pessoas que estavam no leito de morte foram curadas porque compraram esse feijão. Irmãos, tudo isso é falta de desconhecimento de Deus. E você não sabe o número de pessoas que estão comprando esse feijão, e o título do feijão é "Ser tu uma bênção". Então perceba, irmãos, nós estamos no século 21 e coisas como essa ainda ganham espaço. Pessoas ainda creem em eventos como este, em tantos outros eventos, em tantas outras unções. E eu vou colocar essas unções entre uma aspa grande. Ah, queridos, é a unção da roupa, é a unção da carteira de trabalho, é a unção da vassoura. Queridos, isso são tantas unções, tantas unções. E sabe por que as pessoas creem nisso? Porque não conhecem verdadeiramente Deus. E eu entendo justamente isso. Então, quando nós conhecemos Deus, nós vamos estar mais preparados para fazer uma apologia a respeito dessas coisas. Irmão, nós vamos estar mais preparados para irmos de encontros e distorções heréticas, porque nós conhecemos o nosso Deus. Então eu entendo que, conhecendo melhor Deus, nós poderemos ajudar a tantas pessoas que estão aí incorrendo em um erro grave, ou seja, estão abraçando as mais diversas heresias e distorções sobre a pessoa de Deus. E por isso eu gostaria, nessa noite, da gente discutir um pouquinho sobre o ser de Deus e seus atributos. Porque também, irmãos, nós entendemos que os atributos de Deus, eles fazem parte da própria essência do seu ser. Ou seja, as qualidades de Deus e o seu ser são uma coisa só. De modo, queridos, que cada um dos seus atributos é infinito e não conhece nenhum tipo de limitação. Todos os atributos de Deus são infinitos e ilimitados. Eu sei que lidar com esse tema, eu entendo isso, irmãos, é fundamental. Ou seja, é um tema de fundamental importância para a vida da igreja. Pois existe, na verdade, irmãos, um total desconhecimento de quem seja Deus, ou quem seja o Deus que está sendo revelado nas Escrituras. E com isso nós queremos, nesse momento agora, trabalhar um pouquinho sobre o ser de Deus. O que é que nós entendemos de Deus? Eu vou tomar como iniciativa a pergunta 7, pergunta 07, do Catecismo Maior de Westminster, que é um dos 3 símbolos de fé da Igreja Presbiteriana. O Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta número 7, a pergunta é: quem é Deus? Esta é a pergunta do Catecismo e nós temos uma resposta. O Catecismo, ele nos dá a seguinte resposta sobre essa pergunta 7, quem é Deus? Veja o que é que diz o Catecismo Maior da Igreja Presbiteriana Renascer. Diz assim: Deus é um Espírito. Primeira coisa, Deus é um Espírito, em si e por si mesmo, infinito em seu ser, em sua glória, em sua bem-aventurança e perfeição. Deus é todo suficiente, eterno, imutável, incompreensível,
onipresente, todo-poderoso, onisciente, sapientíssimo, ou seja, sábio ao extremo, justíssimo, misericordioso e cheio de graça. Deus também é longânimo e pleno de verdade. Então, esta é a definição teológica do catecismo, não é? Na pergunta 7, o maior catecismo de Westminster. E interessante que, na verdade, ela é um conceito ímpar, não é? Porque reflete o que as igrejas herdeiras da Reforma sempre têm acreditado e pregado sobre o ser de Deus. Nós somos uma igreja reformada e é assim que nós vemos Deus, é assim que nós pregamos Deus. Então, eu falei para vocês que o Catecismo Maior de Westminster é um dos nossos símbolos de fé, mas outro símbolo de fé das igrejas reformadas, que é a Confissão de Fé de Westminster, nos apresenta também a mesma tônica a respeito de Deus. Na pergunta da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo que trata da questão de Deus, a Confissão de Fé nos diz o seguinte: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu poder, em seu ser e em suas perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto para fazer tudo para a sua própria glória, segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Ele é também cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá o inocente por culpado ou culpado por inocente. Essa é de fato a apresentação da Confissão de Fé do Westminster acerca do ser de Deus, não é? Veja que é bem parecido, porque são dois documentos gerados em uma mesma época, não é? Então eles vão falar sobre Deus. Então o que é que nós percebemos diante desse conceito de Deus? É que Deus é suficiente em si mesmo. A primeira coisa que precisamos entender é que Deus é suficiente em si mesmo. A Confissão de Fé nos mostra que Deus em si mesmo é suficiente, né? E a Bíblia que nos diz isso. A Bíblia nos diz que Deus é suficiente. A Confissão de Fé apenas vai transcrever o que a Bíblia nos diz, que Deus ele é suficiente em si mesmo. Agora, o que é que você entende quando eu digo que Deus é suficiente em si mesmo? O que é que vem à sua cabeça quando eu digo que ele é suficiente em si mesmo? Isso significa, queridos, que Deus, na verdade, não é dependente de nada ao seu redor para continuar existindo. Deus não precisa de nada ao seu redor para continuar existindo. Nós, por exemplo, para continuarmos existindo, nós precisamos de algumas coisas, essencialmente o ar que respiramos. Se nós não tivermos o ar que está aqui ao nosso redor, nós não vamos ter vida, vamos morrer. Deus não precisa de nada para existir. Ele é autoexistente, né? Ele é suficiente em si mesmo. Então, Deus, na verdade, ele tem em si toda a vida. Deus tem em si toda a vida, ou seja, ele é em si mesmo e de si mesmo toda a vida. Nós vamos encontrar essa verdade onde Deus é toda a vida em si mesmo e de si mesmo, quando João no capítulo 5, verso 26 relata o seguinte: pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, veja como é que começa o verso, pois assim como o Pai, ou seja, Deus, tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. O Pai tem vida em si mesmo, o Filho tem vida em si mesmo, porque o Pai e o Filho são uma só pessoa. Isso implica dizer, queridos, que Deus não precisa de nada, que Deus não precisa de ninguém para continuar existindo como Deus. Ele não precisa de nada da sua criação para existir, para que de fato ele seja Deus. A Confissão de Fé do Westminster diz exatamente isso,
Ele é todo suficiente em si e para si. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que o trouxe à existência. Não deriva delas glória nenhuma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Então perceba, Deus não precisa da sua criação para nada. Para ele existir, ele não precisa de nada disso, pelo contrário, ele somente manifesta na sua criação a sua glória. Ele manifesta a sua glória na sua criação, ele manifesta essa glória para a sua criação e sobre a sua criação. Então, nós podemos dizer, queridos, sem medo algum, que Deus tem em si mesmo toda a vida. Mas Deus não tem somente em si mesmo toda a vida, ele tem em si mesmo toda a glória. Deus tem toda a glória, queridos, em si mesmo. Ele é o Deus exaltado em si mesmo. Ou seja, a sua glória não é derivada de nenhuma coisa que ele criou. Assim como a sua vida não deriva de nada que ele criou, a sua glória não deriva de nenhuma das suas criaturas. Atos capítulo 7, verso 2, nos diz o seguinte: Estevão respondeu: irmãos e pais, ouvi. O que é que Estevão chamava a atenção das pessoas para ouvirem, ou seja, dos irmãos e dos pais? O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão. O Deus da glória apareceu a Abraão. Então, Deus, queridos, ele tem em si toda a glória. Ele não precisa de nada da sua criação para que ele possa ser mais glorificado. Ele é o Senhor já glorificado com toda a glória excelsa. Ele é o Deus todo glorioso. Mas também nós podemos ver que Deus é o Deus que detém sobre ele toda a bondade. A teologia reformada, irmãos, diz que Deus é o supremo bem que o homem deve ter. Deus é o supremo bem que o homem deve ter. Isso quer dizer que para nós, Deus é infinitamente bom. Ah, queridos, Deus para nós, ele é infinitamente bom. Deus é bom, querido, infinitamente bom. Marcos no capítulo 10, versos 17 e 18, vai mostrar uma coisa interessante, que alguém chamou Jesus de bom, e Jesus vai dar uma resposta baseada nessa verdade, né? De que Deus é que é toda a bondade. Veja o que é que ele vai dizer aqui, Marcos capítulo 10, versos 17 e 18. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, falando desse homem que correu atrás de Jesus, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou. Veja a pergunta que esse homem vai fazer a Jesus. Ele começa dizendo assim: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Então, Jesus aqui vai responder, mas eu quero que você perceba que a resposta de Jesus não é imediata acerca de dizer como aquele homem de fato iria herdar a vida eterna, quais seriam os preceitos para ele herdar a vida eterna. Veja a resposta de Jesus qual é. Respondeu Jesus: primeiro, por que me chamas de bom? Veja que a pergunta, na verdade, desculpa, a resposta não foi direta à pergunta do homem. Cristo lhe diz: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Deus é a essência de toda a bondade. Deus é bom para conosco, queridos. E isso é uma coisa interessante, porque quando nós conhecemos esses atributos de Deus, ou sabe, essa característica de Deus, a bondade, nós começamos a entender algumas coisas em nossa vida. Você sabia que nós e nós mesmos não temos condições de fazer bondade nenhuma para ninguém? Nós não temos bondade em nós. Sim, querido, essa bondade que nós temos hoje, ela é derivada de Cristo Jesus. Sabe, então, para que eu faça o bem para alguém, eu preciso ser motivado por Deus. Até minhas boas ações são motivadas por Deus, porque eu sou pecado. Não há como, sem que haja um mover do Espírito Santo, sem que haja um condicionamento do Espírito Santo a me levar a fazer o bem, eu fazer o bem. Então, às vezes, eu sempre digo, todas as vezes que alguém nos abençoa, a gente agradece àquele a quem Deus abençoou, com sentido, aquele que nos abençoou, com o tipo de sentimento embasado na seguinte verdade: Deus, obrigado, porque o Senhor usou fulano de tal para que fosse bondoso para comigo. É Deus que faz isso, tá bom? Então, nós já vimos aqui que de fato
Deus, ele tem em si mesmo toda a vida, ele tem em si mesmo toda a glória, ele tem em si mesmo toda a bondade. Então, diante disso, nós podemos dizer que Deus, queridos, ele é o fundamento de toda a criação. Deus, ele é o fundamento de toda a criação. Os teólogos e os extremistas, conjuntamente com a Bíblia, declaram que Deus é a razão da existência de tudo que foi criado. E os teólogos puritanos, eles afirmam isso de forma bem arrojada e segura. Eles dizem o seguinte: Deus é a única origem de todo o ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E sobre elas tem ele o supremo domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Isso é interessante, né? Porque ontem nós falamos no Salmo, quarta, nós falamos no Salmo 11:4, isso mesmo, foi ontem. Que Deus tem domínio sobre todas as nações, e um texto que nós citamos de Daniel diz que Deus tem o domínio sobre todas as nações, sobre todos os reinos, mas Ele dá a quem Ele quer. Isso é uma absoluta soberania de Deus. É isso aqui que nós estamos tentando mostrar para você, que Deus é o fundamento de todas as coisas. E a confissão de fé diz que Deus é a única origem de todo ser. Então, se Deus é a origem de todo ser, então nós entendemos que Deus, na verdade, é a fonte da existência. Isso significa, queridos, que para nós que cremos em Deus, o mundo não é resultado de uma explosão. Para nós que cremos em Deus, o mundo não é resultado de um Big Bang. Não, queridos. E nem para nós que cremos em Deus, o mundo é o processo de uma geração espontânea, sabe? De uma evolução espontânea, de um evolucionismo ou de um, davianismo. Não, queridos. Para nós que cremos em Deus, nós cremos que essa criação, ela tem um único autor, que é o nosso Deus. O único que tem poder para criar é Deus. Somente Deus tem poder para criar. Nós não cremos nessa criação por meio de um Big Bang, de uma explosão cósmica. Nós não cremos nessa criação por meio de uma evolução, conforme alguns falam sobre o davianismo. Não é assim que nós cremos. E a palavra de Deus atesta isso. Atos capítulo 17, versos 24 e 25 diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as demais coisas. É Deus que nos dá tudo. Então, queridos, Deus é a fonte de toda a existência. Não somente isso, mas Deus também é a única origem, queridos, de todas as coisas. E se Ele é a única origem, está indicando que Ele é o Senhor soberano sobre a criação. Todas as coisas que existem são dEle. Todas as coisas que existem foram por Ele e para Ele. Esta é a linguagem bíblica para descrever a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas que Ele criou. Ele tem o soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto Ele quiser. O conceito de soberania aqui, queridos, é ressaltado porque Deus de fato deve ser visto como governador deste mundo. As pessoas estão esquecendo que esse mundo tem um governador, que esse mundo tem um rei, que esse mundo tem um soberano que rege todas as coisas. Na esfera mundial, global, nada acontece sem o conhecimento de Deus. Sabe, queridos, Ele é um Deus absoluto. Os seus olhos estão sobre toda a terra. As suas pálpebras, elas olham os filhos dos homens e julgam os retos e julgam os injustos e os ímpios. Esse Deus que é soberano em todas as ações. Apocalipse capítulo 4, verso 11 diz: digno és, Senhor nosso Deus, de receber a glória e a honra e o poder. E por que é que tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder? Porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Louvado seja Deus. Tudo acontece pelo desejo de Deus, pela sua vontade, pelo beneplácito da sua vontade. Ele governa todas as coisas, Ele rege todas as coisas. Deus é tremendo, Ele é Senhor, queridos. Então, eu quero partir agora para nós terminarmos esse primeiro momento com a promessa de que nós vamos voltar a falar sobre os atributos, um a um, dos atributos de Deus, mas para que a gente possa também deixar
como início da próxima live, o que é que você entende que é um atributo? Nós somos um atributo de Deus, atributo, mas o que é que você entende que seja um atributo? Essa palavra do latim, atribuo, do verbo atribuo no latim, significa propriedade inerente ao sujeito, sem a qual este não pode existir nem ser concebido. Esse é o conceito, não é, de atributo. E algumas pessoas foram conceituando atributos relacionados não somente a Deus, mas à vida. E, por exemplo, René Descartes, né? Ele considerava os atributos como propriedades fundamentais da substância. Era assim que Descartes falava a respeito dos atributos. Spinoza entendia que a extensão e o pensamento são atributos da substância única. E segundo os materialistas franceses do século XVIII, eles dizem que são atributos da matéria, por exemplo, a extensão. Eles dizem que é atributo da matéria também o movimento. E alguns outros chamados materialistas franceses do século XVIII, como Diderot, incluía ainda o pensamento como parte, né, desses atributos da matéria. Mas na teologia, isso para vocês que eu estou usando também alguma parte da teologia de Beckhoff, a teologia nos diz o seguinte: Beckhoff, por exemplo, diz que os atributos de Deus podem ser definidos como as perfeições que constituem predicativos do ser divino nas Escrituras, ou que são visivelmente exercidas por ele em suas obras de criação, providência e redenção. Então, queridos, existem entre os teólogos vários posicionamentos com respeito, por exemplo, ao número de atributos de Deus. Alguns falam de atributos naturais e atributos morais. Outros teólogos falam de atributos absolutos e atributos relativos. Outros ainda falam de atributos imanentes ou intransitivos e atributos emanentes ou transitivos. Então, a mais comum entre os atributos comunicáveis e incomunicáveis, queridos, na verdade, o que mais se fala dos atributos de Deus como sendo comunicáveis e incomunicáveis, né? Digamos, de toda essa gama, né, de conceitos teológicos a respeito de atributos, né, o que mais nós ouvimos falar é a diferença entre atributos comunicáveis e incomunicáveis. Então, assim, nesse estudo que nós vamos fazer a partir de agora, eu não vou aqui seguir nenhum padrão pré-estabelecido, né? Nós vamos tratar assim de forma geral sobre os atributos de Deus. Eu não vou seguir nenhuma ordem, nenhum padrão, né, sistemático, não. Nós vamos trabalhando de acordo com o que Deus for colocando no nosso coração e nós vamos apresentando, tá certo? Então, por que é importante a gente conhecer os atributos de Deus, irmãos? Eu vou deixar que a Bíblia fale sobre isso, porque Jeremias, no capítulo 9, versos 23 e 24, nos diz o seguinte: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então é importante nós conhecermos os atributos de Deus, não é? Então, o conhecimento, na verdade, um conhecimento salvador e espiritual de Deus é a maior de todas as necessidades que nós temos como criatura humana. Se nós temos uma necessidade que precisa ser suprida, essa de fato a necessidade de conhecermos nosso Salvador, não é? Conhecermos Deus. Então, o fundamento de todo conhecimento verdadeiro de Deus, ele só pode ser de fato feito e só pode ter uma clara compreensão mental se nós buscarmos a revelação de Deus nas Sagradas Escrituras, porque ela é a fonte máxima da revelação de Deus. Então, para que eu possa buscar isso, esse conhecimento verdadeiro de Deus e essa compreensão mental das perfeições de Deus, eu só posso buscar isso na Bíblia, e nós vamos estar fazendo isso. Então, né, queridos, nós vamos nos propor fazer isso durante esses dias que vamos estar aqui reunidos nas quintas-feiras. Então, na verdade, não nos é possível servir, queridos, na verdade, e nem adorar a um Deus desconhecido e nem depositar nele a nossa confiança. Não tem como nós confiarmos em Deus, servir, adorar a um Deus que nós não conhecemos. Por isso que eu convido você a buscar o conhecimento de Deus, e vamos trocar essa ideia nas outras lives acerca do conhecimento de Deus. Eu costumo dizer, e aqui eu quero parar para que a gente possa conversar encerrando essa live,
é que o nosso culto a Deus, queridos, eu sempre costumo dizer isso, o nosso culto a Deus, ele é do tamanho do conhecimento do nosso Deus. Sabe, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu cultuo a Deus melhor. Então, por vezes você vê pessoas que não conseguem cultuar a Deus, pessoas irreverentes no culto, pessoas que na hora que você está fazendo uma oração, quer seja de confissão, de contrição, se levantam, saem, sem necessidade alguma. Pessoas que por vezes você está no meio do sermão, ministrando a palavra de Deus, sabe, pregando o evangelho, elas estão com a sua mente fora, outras estão no celular, outras estão passeando na Bíblia, mas não estão lendo nada daquilo que está sendo meditado, apenas tentando entreter a sua mente. Irmãos, eu entendo que o culto que nós prestamos a Deus é do tamanho do conhecimento que nós temos de Deus. Então eu quero convidar você para que nós possamos, na próxima live, partirmos para o nosso entendimento e aí sim começarmos a ver os atributos de Deus. E o primeiro atributo de Deus que nós vamos estudar será a singularidade e a simplicidade de Deus. Deus é singular e Deus é simples. Vamos descobrir o que é isso? Na próxima live, você é o meu convidado a estar comigo para descobrirmos o atributo da singularidade e simplicidade de Deus. Espero que você tenha, nessa parte introdutória, entendido a necessidade que nós temos de conhecer a Deus. Quero pedir a você que estava comigo, que deixe aí um ok nos comentários, deixe aí alguma dúvida, alguma coisa que não ficou muito, talvez, entendido por você, alguma coisa que foi dita e você não entendeu bem, deixa aí nos comentários. Vamos fazer dos nossos comentários a nossa sala de bate-papo, porque na próxima quinta nós vamos estudar sobre a simplicidade de Deus e também sobre a sua singularidade. Eu aproveito e aquilo que você deixou lá de comentário, de dúvida, eu já posso incluir na introdução dos nossos estudos. Confirmado assim? Quero agradecer a você que ficou conosco durante esse período, dizer que é sempre um prazer, mesmo distante, poder no final dessa live, quando eu saio, que salvo ela no meu perfil, coloco ela lá no meu YouTube, no YouTube da Igreja Presbiteriana Renascer em Queimadas, e depois eu vou analisar os comentários, as conversas que os irmãos têm, e eu faço questão de responder cada uma delas, tá bom? Então, cheiro no seu coração, e eu convido a você agora para orarmos a esse Deus e pedir a Ele que no decorrer dos nossos estudos Ele se deixe revelar, Ele se deixe conhecer. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, eu te louvo nessa noite e te agradeço pela oportunidade que o Senhor está nos dando, que apesar de sermos finitos em nossa mente, a nossa percepção, o Senhor nos dá a oportunidade de nessa noite entendermos, buscar entender melhor quem é o Senhor. É difícil, Senhor, a nossa mente compreender quem é o Senhor, mas nós vimos que nessa noite o Senhor se deixa revelar. Vimos nessa noite que Tu és transcendente, mas Tu és imanente. O Senhor se comunica com a Tua criação, o Senhor está envolvido na Sua criação. Então quero Te pedir, Senhor, que no decorrer desses estudos, a cada atributo que nós venhamos a estudar, o Senhor se deixe revelar por meio desses atributos. E assim podemos, ó Deus, conhecer melhor ao Senhor, porque o propósito não é adquirirmos conhecimento, não é amontoarmos sabedoria acerca de Ti, mas é conhecer-Te melhor, porque conhecendo-Te melhor, nós podemos prestar ao Senhor o melhor culto, um culto racional. Conhecendo melhor ao Senhor, nós podemos, ó Deus, expurgar toda a falsa doutrina que nos é apresentada e também, Deus, levar o conhecimento para aqueles que estão sendo enganados pelos falsos mestres que estão tão presentes no século 21. Nos dá a Tua graça, abençoa as nossas vidas, nos concede, ó Deus, uma noite de sono reparador e pedimos a Ti que continue nos guardando como família, nos guardando como igreja, nos protegendo como nação e nos livrando de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, obrigado, queridos, e até a próxima, em nome de Jesus.